Anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, contou-lhes Jesus uma parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é semelhante a um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um de acordo com sua capacidade, e partiu imediatamente. O que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só, tomou e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, e sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu Senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiastes 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu Senhor. Por fim, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor: servo mau e preguiçoso. Sabias que colhe onde não semeei, que junto onde não espalhei? Pois então, devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tira-lhe o talento que tem e dai àqueles que têm 10, porque a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância, mas aquele que não tem será, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, vamos olhar para o nosso interior. Vamos pedir a Deus que o seu Espírito Santo nos ajude a olhar para dentro de nós mesmos. Amados irmãos, muitas vezes na nossa vida, nós ficamos só na superficialidade. Nós se agarramos àquilo que é mais fácil para nós, aquilo que é mais cômodo para nós, aquilo que é mais conveniente para nós. Amados irmãos, às vezes nós se agarramos, permita-me, Jesus, falar desta maneira. Permita-me, Virgem Maria, falar assim. Às vezes nós nos agarramos somente à misericórdia de Jesus. E a outras vezes, muitas vezes, nós esquecemos que Jesus não é apenas misericórdia. Ele também é justiça.
E muitas vezes, amados irmãos, nós colocamos uma venda nos nossos olhos para não enxergar a ira e a justiça de Deus. Muitas vezes nós queremos esquecer que Jesus, que Deus, Ele é justo. Ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Ele irá nos acolher na sua justiça conforme aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer aqui. Entenderam? E muitas vezes, amados irmãos, nós não queremos ouvir sobre a justiça de Deus. Não queremos refletir sobre a justiça de Deus, sobre o seu julgamento. E, infelizmente, nós estamos feitos cegos a guiar outros cegos, porque muitas vezes, com medo de receber represárias, com medo de perder seguidores, com medo de machucar a ovelha que não quer seguir os mandamentos de Deus, a ovelha rebelde, com medo de repente, na orientação, ela não querer seguir os mandamentos de Deus, ela fugir do rebanho. Aí, às vezes, nós passamos a mão por cima. Não, fulano, continua do jeito que tu tá. Tá bom demais. O importante é que você fique conosco. E aquela alma correndo o risco enorme de ir para os quintos dos infernos. Por falta de orientação. Muitas vezes. Amados irmãos, não nos iludamos, amados irmãos. Um dia o Senhor julgará a cada um de nós com sua justiça, com seu braço forte da justiça. Porque Deus, amados irmãos, a justiça de Deus não é semelhante à justiça humana, que é impune. A justiça de Deus, amados irmãos, ela não fecha os olhos. Ela tem os olhos muito abertos para a nossa realidade. Muitas vezes nós pensamos que enganamos a Deus, mas nós não enganamos a Deus. Diante do trono de Deus, nossa vida vai estar toda aberta. Nós não vamos ter nem desculpa diante de nosso Deus. Para vocês terem uma ideia, o julgamento universal só vai ser realizado quando o Evangelho de Jesus Cristo for pregado em todas as nações, para que nenhum de nós tenhamos a desculpa de dizer: ninguém me disse nada, ninguém me falou, eu não sabia, foi fulano. Não. Diante do trono de Deus nós vamos responder do jeitinho que nós vivemos. Agora tenhamos cuidado, meus irmãos, porque também isso não deve nos amedrontar. Se nós vamos fazer igual esse servo que ganhou um talento e que enterrou na cova com medo. Amados irmãos, aquele que quer seguir os mandamentos de Deus, aquele que tenta colocar os mandamentos de Deus em prática, ele não tem medo da justiça de Deus, porque ele está procurando obedecer os mandamentos de Deus. Mas aquele que não quer seguir os mandamentos de Deus, ele tem medo. Causa-lhe ânsia de vômito só de pensar no julgamento final. Mas, amados irmãos, a misericórdia de Deus nos permite que nós procuramos nesse tempo. Nós estamos vivendo o tempo da misericórdia, é esse, é agora, é o momento presente, esse é o tempo da misericórdia de Deus. Da gente se arrepender, da gente se emendar, da gente procurar conhecer, assim como Santo Agostinho, conhecer Jesus Cristo na sua santa palavra, conhecer Jesus nos sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana, estudar e ensinar as pessoas a seguir o caminho traçado pelos apóstolos de Cristo Jesus. É esse tempo da misericórdia. Que seja o tempo, mesmo que seja tarde, como o Santo Agostinho falou, tarde te conheci, tarde te amei, Senhor, mesmo que seja tarde, mesmo que nós estejamos velhinhos, com 80, 85 anos, 90, mas que nós tenhamos nesse tempo da misericórdia o firme desejo de não pecar mais, para não enfrentarmos a justiça do nosso Deus. Amados irmãos, na parábola, Jesus dá uma semelhança para nós entendermos um pouco como é a justiça.
de Deus. E nós vimos as Sagradas Escrituras nos dizer que na justiça Deus será severo. Ele será justo. Ele será muito justo. Que nós possamos tentar colocar isso na nossa vida. Que nós possamos nos enxergar no nosso julgamento. Se fosse hoje, o nosso julgamento, se Deus nos chamasse hoje para a eternidade, como seria o meu e o seu julgamento? Como que Jesus ia ser justo conosco? Quais são os frutos que nós estamos dando ao nosso Deus? Porque toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo que não se apaga, onde haverá choro e ranger de dentes para sempre. Jesus fala isso no Santo Evangelho. Contra esse servo infiel e mau, lançai-o fora. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus falou isso no Santo Evangelho. Jesus disse: se tua mão te leva a pecar, arranca e joga fora. É melhor você entrar no céu com uma mão só do que com as duas se perder no fogo que não se apaga. Percebam a leitura do Evangelho de ontem na liturgia. As moças previdentes, com seu óleo da oração, da penitência, elas entraram com o noivo. As imprevidentes, que não tinham o óleo nem a mirra da oração, foram comprar. Quando o Senhor voltou, a porta tinha se fechado, meus amados irmãos. E Jesus não abriu a porta. Na parábola diz que o Senhor não abriu. Entenderam? Então, enquanto nós estivermos com os nossos olhos abertos, nós estamos no tempo de se arrepender, de voltar aos braços do Senhor. Mas depois de fecharmos nossos olhos, aí enfrentaremos a justiça de Deus. Amados irmãos, eu sei que é difícil falar nisso, não é verdade? Mas ninguém vai para o céu sem enfrentar a justiça de Deus. Amados irmãos, leia o Salmo da liturgia de hoje. Salmo 97 ou 98 em algumas traduções. Na minha tradução é o Salmo 98, né? Mas possa ser o 97 na sua tradução. No finalzinho diz assim, que é o refrão, né, na liturgia de hoje, de sábado, diz assim: o Senhor julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Amados irmãos e irmãs, vamos pedir a Deus um coração contrito e arrependido para darmos frutos a Deus. Para que quando Ele nos julgar com sua justiça e retidão, para que quando o seu braço da justiça pesar sobre nós, a gente possa estar com o coração arrependido e contrito, dizendo ao Senhor: piedade, Senhor, porque eu sou pecador. Eu me esforcei, Senhor, para viver aquilo que vós me propôs, aquilo que foi proposto para mim viver no teu Santo Evangelho. Mas eu pequei, não consegui. Tende piedade, Senhor, misericórdia de mim. Vós me destes tanto talento, e ao sair para para dar fruto, Senhor Deus, como os 2 servos de hoje, o que ganhou 5 e o outro que ganhou 2. Eu saí para dar frutos, mas não consegui, Senhor. Eu tentei, não consegui. Misericórdia e piedade, Senhor. Olha pelo menos para o coração de vossa mãe, a quem tanto eu recorri, nosso Deus. Olha para ela, porque eu confiei toda a minha vida a ela e consagrei todos os meus bens a ela. Ela foi o meu banco. Eu sabia que por mim mesmo eu não poderia dar frutos, mas eu entreguei tudo nas mãos dela. A minha fiel depositária, a Virgem Maria, está aqui, Senhor Deus. Esse talento que vós me deu, eu confiei nesse depósito.
no depósito da tua mãe, Maria Santíssima, mas não tive medo de tentar dar fruto. Que nós façamos essa oração diante de Deus e que Ele tenha misericórdia dos nossos pecados e dos mundo inteiro. Mas, amados irmãos, não caiamos no luxo e no desperdício de acharmos que vamos para o céu de todo jeito, que nós não vamos entrar no céu de todo jeito. Lá não tem um jeitinho brasileiro, não. Não tem. Deus não é impune. Não é. No céu não existe lugar para pecador. Não existe lugar. No céu só entra santo. Como o próprio Jesus nos pede para ser. Sede santos. Como o Pai do céu é santo. Que nós possamos recorrer sempre à Santíssima Comunhão depois de uma boa confissão diante do sacerdote e clamar a Deus piedade e misericórdia. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.